Eu já posso começar? Nem perguntei. Já comecei já comecei aqui em 6 segundos, 7, 8, 9, começou. Ok. Então, a gente vai ver essa tipologia de desastre, que a maioria, às vezes, até tem interesse, trabalha em suas monografias, então vai ser bem interessante a gente trabalhar com esse tema hoje, tá? E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a diferenciação de certos conceitos que causam certa confusão, é muito normal, né? A gente tem 3 conceitos aí distintos: inundação, alagamento e enchente. Embora o termo enchente é o que vocês mais escutam no dia a dia, no cotidiano de vocês, só que de maneira errada. O conceito de enchente não é aquele que a gente acaba abordando no dia a dia, tá? É diferente. Então, na hidrologia, o geógrafo, o hidrólogo, ele tem que usar o termo correto, né? Enchente não envolve transbordamento, tá? Enchente chega até a área normal do rio, mas não ao transbordamento. Essa é a grande diferença. Então, enchente, elevação do nível da água de um rio acima de sua vazão normal, ele não excede a sua calha normal, tá? Diferente de inundação. Inundação ao transbordamento da calha normal dos rios, lagos e açudes em áreas não habitualmente submersas. Então, percebam que a gente utiliza o conceito errado. Até porque ficou uma coisa do senso comum, né? Um conceito popular, né? Ah, enchente, enchente, a gente acaba utilizando muito esse termo. Mas o correto seria inundação, tá? Então, quando um aluno faz monografia com esse tema comigo, eu sou muito chata e peço que use o termo correto. A única coisa que eu abro mão e deixo utilizar o conceito enchente é num questionário, numa entrevista, a maior parte da população reconhece esse termo, né? Como um transbordamento, né? Então, aí tudo bem, porque você tem que se adaptar à linguagem, né? Mas dentro de um texto científico, vocês precisam utilizar o conceito da forma correta. Então, inundação, eu tenho diferenciações entre inundações graduais e inundações bruscas, que na verdade são as enxurradas, tá? Tem um fluxo mais rápido, é algo mais violento, tá? Principalmente em termos de fluxo de água. E alagamento também é um conceito diferente, que muita gente também acaba utilizando como sinônimo de enchente e tudo mais. O pessoal faz uma confusão e hoje a gente tem que esclarecer isso bem, né? Alagamento é água acumulada no leito das ruas, no perímetro urbano, por fortes precipitações pluviométricas em cidades com sistemas de drenagem deficientes. Ou seja, não precisa necessariamente ter um rio próximo. Às vezes você tem só precipitação, uma rua com sistema de drenagem deficiente e você tem acumulação da água naquele ponto. Isso é alagamento, tá? A enchente está associada com eventos extremos. A Vitória, enchente, então, já repare que você já o termo correto. Seria inundação. Se você está se referindo a transbordamento, o termo correto seria, na tua pergunta, uma inundação está relacionada a eventos extremos? Tá? Já comecem, eu sei que é difícil, né? Mas é um exercício, né? Vitória, depende, né? O transbordamento do leito maior, né, do leito menor, de tempos em tempos é natural. É o que ocorre, né, essas margens. Então, a gente vai ser diretamente afetado. Para um rio transbordar para o leito maior, é mais difícil. Demora mais tempo em termos de recorrência de anos, tá? A cada 20 anos há um transbordamento para o leito maior. Para o leito menor é mais frequente, tá? Só que, se você tiver um aumento da recorrência de inundações do leito maior, aí sim eu posso pensar em eventos extremos, tá? Então, inundações, alguns dados aí importantes.
Os eventos de inundação são responsáveis por quase 55% de todos os desastres registrados, sendo que aproximadamente 72,2% do total de perdas econômicas ao redor do mundo. Ou seja, é um desastre, é uma tipologia de desastre importante em termos de perdas econômicas, né? E no caso do Brasil, e especificamente no Sudeste, tem mais relevância ainda, é mais importante ainda. Então, num período de 29 anos, de 1974 a 2003, os países que mais sofreram com inundação foram Brasil, Estados Unidos, Índia, China, Bangladesh e Indonésia. Todos tiveram mais 60 episódios de inundação nessa série de 29 anos, tá? Interessante, né, que Índia, China, Bangladesh, Indonésia sofrem muita com a questão do clima de monções também, que traz muita umidade, né? Então, sistemas meteorológicos importantes que trazem muita umidade para esses países. Estados Unidos sofre muito com a questão dos furacões, que também acaba trazendo precipitações elevadas, e o Brasil, né, na complexidade que a gente já vem conhecendo aí desde o início do nosso curso. Então, aqui a gente tem um exemplo da Austrália, uma imagem de uma inundação. Uma inundação aqui, do jeito que é gradual, não é uma inundação brusca, tá? Você não tem aqui um movimento turbulento de água, tá? De enxurrada, que você teve uma inundação lenta, gradual, tá? Aqui percebam que atingiu o leito maior, tá? Tailândia, mesma coisa, você tem inundação gradual, atingindo aí o leito maior também. Acre, também inundação, atingindo aí o leito maior, menor e maior, desse rio aqui no Acre. Pode falar. É gradual no sentido que você quer dizer, tipo, pode ser em horas, no caso, mas vai indo aos pouquinhos, ou é no sentido mais de dias e tal? Eu queria saber mais a escala temporal que você quer se referir a gradual. Ó, vou te explicar pelas essas duas imagens aqui. O que você diria que é gradual e o que é brusco, pela imagem? A primeira seria gradual. Isso, então está muito relacionada com a questão do fluxo turbulento de água, a inundação brusca, tá? Que está relacionada também muito à declividade, tá? Rios de alta energia, áreas muito inclinadas, então, quando você tem um fluxo muito concentrado de água, você tem a possibilidade da geração de enxurradas, como a gente está vendo aqui a enxurrada, gente, é a mais destrutiva dos tipos de desastre hidrológico, porque ela vem com muita força, força o suficiente para derrubar prédios, para derrubar pontes, né? De levar pessoas na correnteza, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem aqui do lado de uma inundação em Maricá. Então, aqui a gente consegue ver nitidamente a diferença de uma inundação lenta, gradual, de uma enxurrada. Então, o que difere é justamente essa força, esse fluxo turbulento da água, tá? Nesse cenário aqui, se você cair aqui dentro, né, não encontra mais, tá? Nesse tipo de enxurrada, carros são levados facilmente, casas. É o pior dos cenários, tá? Então, vamos lá. Enxurrada é inundação brusca, que ocorre devido a chuvas intensas e concentradas. A elevação dos caudais é súbita e seu escoamento é violento. Ocorre em um tempo próximo ao evento da chuva que causa. Então, isso também está muito relacionado, como eu falei para vocês, à energia do rio, né? Essa de primeira ordem, segunda ordem, está relacionada à localização desse rio na encosta, né? Então, e é claro, o índice pluviométrico, né? Então, por exemplo, alguns rios da região serrana,
eles favorecem inundações bruscas, tá? Vocês saberiam me dizer, se vocês pudessem só visualizar um rio, né? De que forma eu poderia classificar ele como um rio de alta energia? Que características são necessárias, né, em termos de observação, para eu apontar que um rio é de alta energia? Vocês saberiam me dizer? Tanto de alta energia quanto de baixa energia. É muito fácil. Pelas aulas que eu me lembro da Simone, era isso de declividade. Eu me lembro que ela sempre mostrava, tipo, o início, assim, de uma cachoeira, as rochas eram um pouquinho maiores, aí no final, ou então, de baixa energia era um fluxo mais lento, aí tinha a granulometria ali era um pouquinho menor. Isso, Os meandros principalmente do rio também. isso, ter bastante atenção com o tipo de sedimento, rio que tem bloco de rocha muito grande, né? Matacão, boulders, são rios de alta energia, tá? Já rios com sedimento mais fino, fluxo mais lento, nas áreas de baixada, é uma competência menor, tá certo? Então, são sinais, observações que a gente tem a capacidade de fazer em campo e de diferenciar, ok? Então, muito bem, vocês relembraram a aula. Olha aqui, gente, de novo aqui uma imagem na Índia, e essa daqui é na região serrana, São José do Rio Preto, né? Olha o desespero dessa moça que imagina. Ninguém quer passar por uma situação como essa, porque se você cai numa água dessa, você é levado, né? Com certeza. E outra pergunta importante. Vamos supor que você caiu no rio. O que você faria para se salvar? Você ficaria no meio do rio? Qual seria a área mais provável de você se salvar dentro de um rio? Vocês saberiam o que fazer? Isso, nas margens. O fluxo é mais lento, próximo às margens, e é claro que mais em superfície. O fluxo é mais forte no meio, tá? No meio e em profundidade. Isso aí, muito bem. Aqui são imagens de uma enxurrada na região serrana. Percebam que uma enxurrada também traz muito sedimento e troncos de árvore, né? Traz muito entulho, né? Então, por isso, no megabaixo da região serrana, a gente observou, né, a presença de muito entulho, tudo que foi trazido por essa enxurrada no dia seguinte, né, surge na paisagem. Então, aqui é um exemplo, né, do efeito da enxurrada no dia seguinte, né? Região serrana também, olha essas marcas aqui, né? Nas palmeiras, né? Nas casas, isso são evidências importantes do nível da água, né? Até que nível essa água chegou, né? Então, são evidências importantes, é importante ter o registro fotográfico, né? É claro que nem sempre é possível fazer esse registro, mas é importante porque é uma evidência aqui exata do nível da água. Bom, alagamentos, como eu falei para vocês, é sempre pensar que o alagamento ele ocorre em perímetros urbanos com um sistema de drenagem deficiente que vai dificultar a vazão dessas águas acumuladas. Às vezes, no mesmo local ocorre alagamento com inundação. Vou te dar um exemplo aqui no Rio de Janeiro. Rio das Pedras, né? No Rio das Pedras, em alguns pontos a gente tem alagamentos, em outros pontos inundação. É assim o pior dos cenários também, porque você sofre por todos os lados, né? Você tem o principal rio atravessando a comunidade, né? Que é o próprio rio com o mesmo nome, né, da comunidade, Rio das Pedras. E por dentro, né, da comunidade você tem um sistema de drenagem muito deficiente. Então, qualquer chuva, a água acumula e não drena, né? Então, é uma área realmente complicadíssima. Bom, Julia, no Maracanã, mesma coisa. Temos tanto alagamentos quanto inundações. Só que a questão do Maracanã melhorou muito depois da construção dos piscinões, que são os reservatórios de detenção.
A gente usa o termo piscinão, mas o termo correto são reservatórios de detenção, né? Tem ruas que mesmo chovendo continuam alagadas. Você está falando aonde? No Rio das Pedras ou no Maracanã, Sérgio? No Rio das Pedras, sim. No Rio das Pedras pode estar um dia lindo, céu super claro, e você vê que tem aquele ponto onde a água não drena, né? Tem que vir algum caminhão para tirar aquela água. Então, tem um sistema de drenagem péssimo, e isso também está associado à acumulação de lixo, né? Uma comunidade que tem uma geração de lixo absurda. Então, isso também atrapalha na questão da manutenção das galerias, né? Então, são coisas que estão muito associadas. Você tem que ter uma manutenção desse sistema de drenagem, porque se você tiver lixo acumulando ali, você não tem o quê? A passagem de água, tá? Então, voltando à pergunta da Júlia, a questão do Maracanã melhorou muito. É claro que toda a obra dos piscinões ainda não está concluída, era uma previsão de 5 reservatórios, mas o desvio do Rio Joana, né? Então, teve reservatórios que não foram construídos, como o do Alto Grajaú, e o finalzinho do desvio do Rio Joana também não tinha sido concluído. Então, para a gente ter um efeito significativo, realmente, do projeto, você teria que ter ele todo concluído. Mas a gente já consegue ver sinais positivos dessa intervenção. Eu tenho uma aluna de monografia, Natália, que está fazendo uma monografia sobre a percepção dos moradores quanto à utilização dos reservatórios, né? Se melhorou, se não melhorou, qual é a percepção dos moradores com relação à eficácia dos reservatórios. Ah, é? Vou falar com ela, porque ela teve que parar as entrevistas, que foi justamente no começo da pandemia, então ela ficou travada, né, nessa parte da pesquisa, né? Então, a gente tinha, né, um cenário recorrente na região da Grande Tijuca, né? A gente tem também no Jardim Botânico esse tipo de cenário, né? Aqui, ó. Esse era esse cenário que a gente convivia, né? Quem lembra? Quem já ficou preso na UERJ, né, de não poder ir embora para casa, né? Aqui o ônibus na Praça 15, né? Então, realmente, era uma situação na Praça da Bandeira que era muito recorrente, gerava um caos no trânsito, as pessoas não conseguiam voltar para casa, pessoas presas, né? Comércio perdendo muito, né? Também com essa questão. Então, algo tinha que ser feito, né? E, felizmente, pelo menos, essas obras, pelo menos vamos supor, 70% saiu do papel. Espero que se conclua o restante, né? É uma obra importante, já que a gente não tinha como naturalizar o Rio Maracanã, por exemplo, né? Sim, melhorou. A gente já consegue ver que para ter uma inundação ali tem que ser uma chuva mais forte, né? Porque o reservatório de detenção, o que ele faz? Ele tira uma parte do fluxo de água para o reservatório. E aquela água fica ali, armazenada até que a chuva passe, o nível de água diminua para que ele seja drenado novamente para o rio, para o curso do rio. Tá? Então, é como se fosse um desvio de parte daquele fluxo, né, grande de água, até que a situação se normalize e esse fluxo possa ser liberado. É claro que é um reservatório gigante, com uma capacidade, né, enorme de acumulação, que precisa de manutenção e que precisa de mais reservatórios além desse. Então, tem da Praça Vanhagem, tem da Praça Niterói, do Alto Grajaú não foi construído, e o próprio desvio do Rio Joana, que, como eu falei para vocês, o trecho final, o Crivella não concluiu, né? Uma pena, que falta um trecho pequeno, né? Mas, com certeza, a gente já vê os impactos positivos. Em São Paulo, gente, essas medidas já são muito mais comuns, tá? O próprio estádio do Pacaembu, um dos mais conhecidos em São Paulo, está sobre um reservatório de detenção. Muita gente não sabe,
né? Porque geralmente essas áreas são, por cima desses reservatórios, são feitas praças, áreas recreativas, né? Existem os reservatórios abertos, mas eles são raros porque a causa é a infestação de inseto, rato, proliferação de rato. Tem o risco das pessoas quererem nadar, por exemplo, né, que a gente sabe que tem, né, os doidos, né, que gostam de surfar, como alguém já falou aqui. Então, o mais seguro são os reservatórios fechados, ok? E que em São Paulo já se utilizava há muitos anos essa técnica, e que no Rio de Janeiro se usa na Praça da Bandeira. Né? Então, aqui, ó, mais algumas imagens do nosso Maracanã, que a gente está todo mundo com saudade, não com saudade desse cenário, né? Mas era um cenário recorrente, né? Pelo menos diminuiu a frequência, né? Então, o que a gente tem aqui em termos de evolução do processo, né, dos desastres hidrológicos? Temos como descrição do processo aumento do nível da água local devido à chuva intensa, fator deflagrador, pluviometria, elevação do nível do mar, ou seja, por que a elevação do nível do mar é importante? Quando a maré está alta, e se você tiver uma chuva muito intensa, mais difícil vai ser o escoamento dessa água. Então, é um cenário mais complicado, tá? O ideal é que a maré esteja baixa, para que você tenha uma facilidade de escoamento da água. Então, maré alta, com cenário de precipitação intensa, é um cenário ruim, tá? A gente tem que considerar. Como prever? Monitoramento da precipitação e modelagem da vazão das bacias. Então, por isso, no Rio de Janeiro, a gente tem muitas estações pluviométricas, a gente tem muitos postos pluviométricos da GeoRio. E a GeoRio foi criada depois de um grande desastre em Jacarepaguá, em 1996. Então, percebam que no Brasil a gente tem esse péssimo hábito de criar órgãos importantes depois de um desastre, quando acontece, né? Então, tanto o GeoRio quanto o CEMADEM foram criadas depois de grandes desastres que nos atingiram. Então, a cidade do Rio de Janeiro, como um todo, tem uma vasta rede de postos de precipitação, né, para realmente monitorar e a gente ter um sistema de monitoramento e alerta mais eficaz, né? Extensão e magnitude. Rapidinho. Pode falar. Eu acho que a Zona Oeste ela tem um pouco defasada nesse sistema de pluviometria, né? Eu estou fazendo estudos nela e tem um problema nesse sentido. Sim, a gente tem uma estação na Cidade de Deus, mas, por exemplo, falta em Vargem Grande, falta em Camurim, né? A estação ali, pelo menos que eu tenho conhecimento, vai até a Cidade de Deus, que é no próprio Rio, ali na margem, na ponte do Rio, ali da Cidade de Deus, você tem não tem nenhuma no Pedra Branca em si, e aí depois Campo não, Grande na Pedra só tem Branca uma, não tem. Bangu também só tem uma, e depois vários bairros não tem nenhuma estação, né? Aí fica dessa defasagem. Você tem mais uma distribuição na Zona Sul, ali na parte do Maracanã, né? Alto da Boa Vista, Tijuca, ali tem bastante. Isso, Maré. Agora, realmente, na Zona Oeste, é mais deficitário, realmente. E é uma coisa tão fácil, né, gente? A gente não está falando de uma estação meteorológica completa, a gente só está falando de um elemento sendo monitorado, né? E assim, a estação da Cidade de Deus, ela não está localizada no melhor ponto, né? É importante? Mas a gente tinha que, com certeza, ter um ponto de monitoramento no Camurim e em Vargem Grande, né? Que praticamente é um vazio, né? Digamos assim. E botaria uma no Rio das Pedras também. Impactos humanos e sociais, financeiros e estruturais. Impactos antropogênicos no ciclo hidrológico em áreas urbanas. Antes de falar sobre esse assunto, é importante destacar aqui que a GeoRio tem um sistema de alerta baseado no total precipitado em 24 horas. A gente já cria um estágio de atenção quando a gente já tem 30 milímetros em 24 horas.
tá? 40 milímetros em 24 horas já é indicativo de chuva forte, tá? E de que a gente precisa monitorar e fazer um sistema de alerta. Se tiver 2 estações, né, no mesmo bairro, registrando, por exemplo, 30 milímetros em 24 horas, já é possível emitir alerta. Se tiver uma estação no bairro medindo 40 milímetros em 24 horas, você já pode emitir o alerta também, tá? Então, a gente tem certos valores, né, que são chave para a questão da emissão do alerta, tá? Isso a GeoRio tem muito bem detalhada. Em breve, eu vou disponibilizar um artigo que é meu e da professora Regina, só sobre a Baixada de Jacarepaguá, falamos sobre o impacto das inundações, né, nessa região, e em breve eu vou estar disponibilizando na plataforma. Ele já foi aceito, mas ainda não foi publicado, está em processo de edição, tá? Mas um artigo bem bacana, que traz bastante informação sobre essa região em termos de dinâmica de bacias hidrográficas, tá? Aí, assim que já estiver disponível, já coloco o link lá para vocês. Então, a gente tem aí impactos antropogênicos no ciclo hidrológico em áreas urbanas. O que vai afetar o ciclo hidrológico nas cidades? Impermeabilização do solo, remoção da vegetação, alterações morfológicas na topografia, obras de engenharia nos canais fluviais, deposição irregular de resíduos. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns desses impactos. Então, aqui a gente tem um esquema que eu gosto muito, que é sobre modificações do uso da terra, só para vocês terem uma ideia do tamanho da intervenção antrópica no ciclo hidrológico. Então, a gente tem o primeiro esqueminha aqui, que mostra um solo com cobertura natural, tá? O que a gente teria aqui de escoamento, né? A gente teria 10% de escoamento superficial, 25% de infiltração profunda, 25% de infiltração superficial, sendo que essa infiltração profunda é importante para a recarga de lençol, tá? E 40% evapotranspiração. Agora, perceba a diferença com 10%, de 10% a 20% da superfície impermeabilizada, tá? Olha a diferença no escoamento superficial, gente. Aumentou para 20%, né? Evapotranspiração, 38%. Infiltração superficial, 21%. Infiltração profunda, 21%. A grande diferença aqui está no escoamento superficial. Aí a gente vai para o terceiro exemplo. 25% a 50% da superfície impermeabilizada. Eu tenho 30% de escoamento superficial, 35% de evapotranspiração, 15% de infiltração profunda e 20% de infiltração superficial. Olha novamente a diferença para o escoamento superficial, que é o que vocês sabem que gera a grande parte dos nossos problemas, né? E no último caso, 75% a 100% da superfície impermeabilizada, ou seja, que é o cenário que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né? Nós temos 55% de escoamento superficial, 30% de evapotranspiração, quase nada de infiltração profunda, 5%, e 10% de infiltração subsuperficial. Ou seja, a maior parte do fluxo que a gente tem nas grandes cidades são fluxos superficiais, que vai favorecer, por exemplo, né, a ocorrência de alagamentos, né? Então, a gente começa a ver aqui a modificação só em termos de superfície impermeabilizada, né? Então, o pico, né, de vazão, ele é muito alto, né? Num ambiente, num cenário mais natural, essa água ela consegue infiltrar com mais facilidade, né? Se a superfície está impermeabilizada, ela vai escoar superficialmente e com fluxo concentrado, né? Outro exemplo aqui, né? Primeira área, antes da urbanização.
Temos aqui o nível aqui da calha do rio, o limite da área de inundação, leito menor, leito maior, né? Ou seja, qualquer coisa que for construída nestas áreas aqui, que eu estou sinalizando para vocês, são áreas de risco, né? A gente tem que considerar isso na ocupação, né? Os limites aí do leito maior, do leito menor, só que a gente acaba ocupando, olha aqui, ó, a gente ocupa até o leito menor. Tem gente, às vezes, que ocupa literalmente aqui, ó, na margem, na beira do rio. Em Rio das Pedras, eu assustei quando eu fiz trabalho de campo com a minha aluna, que tinha construções literalmente aqui na margem, né? Aí a pessoa vai e aproveita para já ter a canalização do esgoto, né? As tubulações direto, né? No rio. Então, assim, é o cenário, gente, que, infelizmente, pela dinâmica hidrológica, vai ocorrer, independente da gente tentar fazer uma obra ali, né, estrutural, mas é algo natural. Então, essa água, em algum momento, ela vai atingir o leito menor e o leito maior. Né? Então, o que a gente faz acaba sendo ocupar essas áreas e sofre as consequências disso, né? A gente não tem um planejamento urbano que proíba, né, a ocupação das matas ciliares. Elas são muito importantes até para conter também fluxo de sedimentos, né, de carga, de leito, e a gente vai ocupando essas áreas de forma indiscriminada. Outra coisa importante, gente, muitíssimo importante, é a reutilização de cursos d'água. Existe um motivo para a natureza ter criado rios meandrantes, sinuosos, né? Aqui a gente tem um rio meandrante, né? Muita sinuosidade, que isso ajuda a gente a diminuir o fluxo de água, né? Então a gente tem aqui o hidrograma montante e o hidrograma jusante. Essas curvas reduzem, né, o fluxo de água, né, uma forma de criar um fluxo mais lento, né, dessa água, e isso se reflete na vazão. Olha a diferença para um rio menos meandrante. Você já tem um hidrograma jusante com um pico um pouco maior. Olha o que a gente faz na retilinização fluvial. O mesmo pico que a gente tem do hidrograma montante é o ajusante. Então, a água, ela tem um fluxo muito forte, muito turbulento, né? Nos rios que a gente canaliza. Só que a gente passou por uma fase da engenharia de que era a solução para os nossos problemas retificar canais, né? E hoje, muitos países já começam a ver que isso não é o ideal. Então, alguns países já adotam a política reversa de naturalização dos canais fluviais, né? Porque é exatamente aqui, como eu estou mostrando aqui na imagem. Você tira o curso natural meandrante, retifica, e esse aqui é o nosso resultado, né? Infelizmente. Então, é o pior também do que foi feito aí ao longo dos últimos anos, né? Das décadas, desde a década de 70, que teve o auge, né, da retificação de canais, por conta de acho que era o modelo da engenharia na época, né? Se pensava que ia resolver os problemas, mas com o tempo a gente começou a observar que não era bem assim. Então, que rio é esse aqui, gente? Né? Agora, se a gente parar para analisar, olha o tamanho desse canal. Imagine a quantidade de água, de fluxo de água que esse rio recebe. Vocês acham realmente que essa largura de canal é o suficiente para o rio Maracanã? Para o fluxo de água que ele recebe do entorno? Só de olhar, a gente já diz que não, né, gente? De uma forma muito rápida, o rio Maracanã ele transborda, né? Então, a região da Grande Tijuca é uma região de concentração de águas, né? Então, com certeza, esse rio, no passado, né, no curso natural, ele tinha uma abrangência bem maior, né, do que a gente tem hoje, um rio, né, muito estreito, que
suporta o volume de água que, né, ele acaba demandando. Aí aqui eu tenho uma imagem, gente, que eu até fico triste de ver, né, mas em São Paulo a gente tem aqui o curso natural, né, meandrante do Rio Tietê, aqui já o início da delimitação da canalização, né, da retificação, que já se iniciava o projeto, né, mas a gente já começa a ver o desdobramento desse projeto hoje em São Paulo, no Rio Tietê, que sofre, inclusive, com inundações, ainda hoje, né. Se dizia, né, que essa área natural, como vocês estão vendo, tinha muita proliferação de inseto, né, e que era uma área muito difícil de ação, que só seria possível de ocupar, né, essa região se esse rio fosse retilinizado, né. Então, foi uma obra gigante, né, que fizeram. Praticamente um trecho muito pequeno do Tietê ainda é natural, tá? Então, aqui, mais uma vez, algumas imagens, né, da nossa cidade. Bom, impactos. Canalização, como eu falei para você, é uma prática comum, ainda que os custos altos e aumentem os problemas hidrológicos, porque, como eu falei para vocês, a gente só transfere o problema a jusante. A gente não resolve. O pico da vazão é o mesmo a jusante, então a gente não resolve o problema. Além disso, a canalização facilita a ocupação de margem, que é fato, né? Promove principalmente a retirada da vegetação, da mata ciliar, gente, que é extremamente importante, e perde-se a possibilidade de infiltração e retenção da água nesses locais. Então, os impactos, a gente começa a ver que ele não é restrito, né? Eles têm um desdobramento bem mais abrangente em termos de impacto, né? O impacto de uma canalização. Bom, atenção, gente, ainda estou no meu tempo. Bom, não sei se vai dar para falar tudo hoje, mas dentro dessa tipologia de desastres hidrológicos, nós temos os movimentos de massa com água, tá? Existem os movimentos de massa sem água, mas eles estão enquadrados nos desastres geofísicos, tá? Nos desastres hidrológicos, a gente tem inundações, enxurradas, alagamentos e movimentos de massa com água. Então, movimentos de massa é o movimento do solo, rocha ou vegetação ao longo da vertente sobre a ação direta da gravidade. A contribuição de outro meio, como a água ou o gelo, se dá pela redução da resistência dos materiais na vertente ou pela indução, que é importante, do comportamento plástico e fluido dos solos. Tá? Então, exatamente esse é o papel da água, né? Saturar um solo que às vezes não é nem profundo, é um solo raso, criando esse comportamento plástico e fluido. Né? Então, o principal tipo relacionado aos desastres naturais são os escorregamentos e corridas. Escorregamentos, né? Dentre os processos de movimento de massa é um termo que a gente usa para todo tipo de movimento de massa. Existem vários, mas é o termo mais abrangente. Né? Os mais frequentes na região sudeste, e principalmente Serra do Mar, são os escorregamentos. Termo mais popular para escorregamento, que a gente até vê na reportagem, em linguagem mais popular, é o termo deslizamento, tá? Então, a maioria usa, né, nas reportagens esse termo, né? Escorregamentos são movimentos rápidos de porções de terreno, solo e rocha, com volumes definidos deslocando-se sob a ação da gravidade para baixo ou para fora do talude ou vertente. Então, aqui, ó, temos exemplos de dois movimentos de massa, esse aqui na região serrana, esse aqui em Angra dos Reis, naquele desastre de 2010. E são duas tipologias de movimento de massa diferentes, de escorregamentos diferentes. Vocês se arriscariam a dizer quais escorregamentos que são? Alguém sabe?
Geomorfologia, gente, vamos lá. Relembrar. Que tipo de escorregamento é esse aqui? Da região de Angra. Ih, gente, tô... Laminar? Hã? Qual? Laminar? Não, laminar não. É parecido com isso aí que você falou. Talvez você tenha se confundido. Mas ninguém, gente. Luísa, Carol, Juliana, Diego, Sérgio. Olha, eu vou falar para Simone. Professora, eu sinceramente não lembro de nada disso. Eu sou de humanas. Não tem isso aqui, não. É todo mundo geógrafo. Vou Não ficar devendo. Poxa. Manda André. a primeira letrinha aí, Cássia. Hã? Manda a primeira letrinha aí, Cássia. A gente vai Com chutando P. aqui. Brincadeira. P. P. Translacional. Bota pesquisa. Escorregamento planar. Porra. É com P, vai ser com T. P. E esse é planar, gente. A gente reparem que a superfície aqui é de rocha. É uma superfície lisa, tá? Então é como se fosse uma rampa, né? E esse solo aqui, numa área inclinada, é muito raso. Então você cria uma superfície plana, onde o solo ele praticamente desliza sobre essa superfície, né? Então por isso escorregamento planar, né? Aqui a gente tem até um zoom, né? Dessa imagem de Angra, esse ponto aqui, ó, é um zoom desse aqui, tá? Percebam que aqui é rocha, ó, rocha, e um solo raso destruiu praticamente todos os hotéis, né, que tinham aqui nessa parte mais baixa, né, em área de risco, né? E aqui novamente na região serrana. Que tipo de escorregamento é esse? Alguém? Ih, gente, tem que fazer geomorfologia de novo, hein? Aqui, ó, aqui é o esquema. É... Aqui é o mesmo esquema, mostrando um escorregamento planar, tá? Você tem uma superfície de fraqueza, né? Que seria aquela rocha que vocês estavam observando lá no maciço, né? Então, aqui, ó, você tem simplesmente um movimento ao longo dessa superfície lisa, de fraqueza, né? Associado a solos pouco espessos, tá? Diferente do que ocorreu na região serrana, que é um escorregamento rotacional, tá? Bom, vocês não lembraram, eu acabei falando. Ele tem esse formato, na verdade, circular. Você cria como se fosse uma curvatura, né? É uma superfície de escorregamento encurvada. Então, você tem aqui a formação de degraus de abatimento. Então, vamos voltar aqui, ó, na foto, tá? Aqui, ó, você tem uma curvatura, tá? Então, são movimentos rotacionais. Aqui, novamente. E aqui, alguns exemplos de corridas de detrito, tá? Como eu falei para vocês, as corridas de detrito, esse exemplo aqui ocorreu em Santa Catarina em novembro de 2008. É um transporte de sedimento muito grande, né, na corrida de detritos. Também podem ser levados troncos, tá, e outros tipos de material. Então, na região serrana também aconteceu a corrida de detritos, tá? E modifica a paisagem de uma forma significativa, né, o transporte desse tipo de material, de sedimento, tá? Aqui, novamente, né, o desastre na região. Aqui, ó, aqui deu para ver bonitinho, ó, o escorregamento rotacional. Olha aqui a curvatura, olha. Que bonitinho, gente, olha. Estão conseguindo ver comigo? Né? Bonitinho, uma... gente, é bonitinho, sim. E aqui, olha, gente, esses prédios aqui ficaram intactos. Olha só isso. Porque está sob pilotis também. Se não tivesse, tinha sido levado. Porque está aqui no meio do fluxo, né? E aqui,
Aquele que eu falei para vocês, na região de Angra, né? Ele aconteceu no Réveillon de 2009 para 2010, 63 mortes no estado, 21 a 32 mortes no Morro da Carioca e Praia do Bananal, respectivamente, né? E foi uma época com muita movimentação de turistas, então o que foi pior, né? Era uma época de lotação, né? Dos hotéis, né? Então, gente, eu consegui pelo menos quase que terminar no horário, tá? Então, conseguiram captar todas as diferenças de termo? Inundação, alagamento, Acho que tinha uma questão enxurrada. ali, professora. Ah, não vi? Peraí. Deixa eu ver. Cadê? Se a gente falar risco... Ah, do Rafael Peçanha, é essa? Se a gente falar risco de enxurrada, esse risco só existe por conta da ocupação humana? Não, Rafael. Independente da ação humana, principalmente nas áreas de maior declividade e nas áreas onde você tem um rio de maior competência, você pode ter risco à enxurrada, tá? Independente da ocupação humana, ok? Então, uma enxurrada, ela tanto pode acontecer, né, numa área sem ocupação, como ela pode atingir uma área ocupada. O ideal é que ela ocorra, né, onde não tenha ninguém, né? Pode falar. A questão seria, então, aquela diferença entre evento e desastre, é isso? Quando a enxurrada ocorre num local que não tem ocupação humana, ela é simplesmente um evento da natureza que não prejudica. Não, aí seria um desastre realmente natural em si, sem nenhuma perda e dano, se não tiver ninguém, né, ali na rota. Como eu falei para vocês, existe uma diferença de termo de evento extremo e de episódio extremo. Evento extremo é aquele que foge do habitual, né, estatístico. Já um episódio extremo, em escala local, né, você tem um impacto ali econômico muito pontual, mas é um impacto assim de uma análise mais geográfica, mas que ocorreu realmente num ponto praticamente único ali da cidade, tá? Mas aí a gente registra, né? Essa ocorrência se classifica como um episódio extremo, apesar às vezes da chuva nem ter sido tão intensa, tá? Mas você pode ter algumas perdas e danos pontuais, ok? Mais dúvidas, gente? Ficou claro? Esclareceu muita coisa? Olha, se eu observar vocês escrevendo conceito errado de inundação, enchente, alagamento, ó, isso aí realmente eu não aceito mais. Até hoje eu pego trabalho com um termo errado, eu vou lá e corrijo, põe certo. Fala, Pedro. Pode falar, estou te ouvindo. Tá sem microfone? Sim, está sendo gravado.